Vocês sabiam que a boca ela tem uma importância fundamental na homeostase, no equilíbrio do corpo, da saúde? Cada dente que nós temos, eles estão conectados e se relacionando com vários tipos de órgãos que a gente tem no corpo. Então, por exemplo, os incisivos centrais se relacionam com o rim e a bexiga da medicina chinesa. Eu falo rim e bexiga da medicina chinesa porque na visão da medicina chinesa, o rim, que a gente entende como rim, ele tem muitas outras funções diferentes daquelas que a gente vê no ocidental. Então, por exemplo, o rim guarda a energia essencial, que é a energia que a gente nasce, Jing pré-celestial, nossa energia vital, que vai sendo consumida ao longo do tempo, no ciclo da vida. O rim nutre os ossos, nutre o cabelo, produz a medula óssea, a medula espinal, o líquido encefalorraquidiano. Então, o rim da medicina chinesa tem várias funções diferentes quando a gente olha na visão ocidental, como para todos os órgãos. Então, a gente tem o fígado na medicina chinesa, a bexiga. Então, cada órgão desse para a medicina chinesa tem várias funções que são diferentes do que a gente está acostumado no usual, né, de olhar no ocidental. Isso traz para a gente uma maior amplitude sobre várias questões que podem acontecer e por que elas acontecem quando a gente tem, né, algum órgão afetado. E para a medicina chinesa, cada emoção afeta um tipo de órgão e as emoções são as principais causas das patologias, dos adoecimentos. Então, a medicina chinesa tem essa visão bem ampla em relação a cada órgão e a função deles. E cada dente, o mapa que foi feito, que foi estudado sobre os dentes e a relação dele com os órgãos, ele foi um mapa baseado na relação dos órgãos da medicina chinesa. Cada dente vai estar conectado com um tipo de órgão e vai ter várias implicações quando existe uma desarmonia. A gente pode ter uma questão que é uma desarmonia no órgão e gerar um sintoma no dente, aí você começa a ter um problema no dente, ou você pode ter um problema no dente e esse dente gerar um sintoma no órgão, né? Então, no dente aparentemente não aparece nada, o problema está lá, mas não aparece nada, mas você começa a adoecer ou sentir dor, alguma coisa que aparece sintomaticamente em alguma parte do corpo. Então, isso é bem comum acontecer. A gente encontra vários casos que o foco, o problema está na boca. E isso acontece porque a gente tem os dentes, eles são extremamente inervados e a camada que reveste o dente, ela é originada do tecido embrionário da ectoderma. E a ectoderma é o último tecido embrionário, é o tecido dos revestimentos, que está diretamente ligada com o córtex cerebral. Então, que são questões extremamente complexas, estruturadas, então já são simbólicas. O córtex cerebral é um cérebro inteligente e que traz muita questão de relacionamento. Então, eles são questões emocionais mais elaboradas e vem do mesmo tecido embrionário do sistema nervoso e da pele. Então, a gente tem órgãos aí, né, como a pele e o sistema nervoso, que são extremamente inervados e que têm uma influência muito forte no corpo. E eles vêm do mesmo tecido embrionário. Então, a gente tem uma relação neurológica, fisiológica dos dentes com o corpo muito grande. E aqui que eu quero levar são as questões, os problemas de saúde bucais, daquelas que, mesmo você cuidando da boca, mesmo você fazendo a higiene adequada, mesmo você fazendo todo o processo, todo o tratamento certo, ainda assim continua tendo problema. Perda óssea, cáries, gengivite, placas, alterações, né, dentes quebrados, que chamam de fratura no dente. Então, alterações que vão acontecendo na boca e que não tem muita explicação. Eu cuido, eu nutro, eu faço tudo certinho e ainda assim eu tenho problemas. Por que será que isso está acontecendo? É isso que eu quero trazer. Então, a gente entender essa relação. E a primeira que eu quero trazer aqui é a importância que existe na boca como um todo. Então, eu não vou especificar nesse vídeo cada dente, cada relação. Eu posso fazer isso em outros vídeos, mas nesse eu quero dizer uma relação super importante que é da mecânica da boca e dessa oposição que existe. Então, a oposição entre os dentes, então nós temos a parte superior que tem, né, os incisivos,
os caninos, os pré-molares e os molares, e embaixo tem a mesma coisa, igual. E por que são iguais? E tem esse impacto, esse encontro que eles fazem, porque isso é extremamente saudável. Para que a boca tenha a função do mastigar, que é nutrir, a função do falar, ela precisa desse encaixe, dessa oposição e desse impacto. Então, aqui começa a entrar questões emocionais vinculadas à questão da boca. Então, nós vamos pensar aqui agora sobre forças que normalmente estão juntas, caminham juntas, mas que não estão podendo ou não devem ser integradas naquele momento. Então, a boca ela está integrada em cima e embaixo, tem o encaixe e o impacto e todo o processo que gera dessa mecânica. E existe alguma coisa emocional acontecendo que está dizendo que algo não pode ter essa sinergia. Então, tem algo que está impedindo essa sinergia de se integrar. Emocionalmente, essa é uma questão que vai afetar a boca, que vai afetar os dentes. E aí a gente tem que entender isso, porque é um pouco mais complexo, como eu falei, é do córtex cerebral. Então são questões na vida que elas parecem certas, são coisas que parecem que estão sendo naturais, como a boca encaixando em cima e embaixo, né? Essa função da boca, a função dos dentes se encaixando, tendo a sua função normal. Então, são coisas normais, coisas que deveriam ser naturais, como por exemplo, comecei numa carreira, começo o meu desenvolvimento profissional, tem reconhecimento, vou crescendo, né? Cada vez eu estou ocupando mais onde eu almejo. Então, deveria ser uma coisa natural. Relacionamento, eu estou me relacionando bem, né? Tá super legal. Então, isso naturalmente evolui para um casamento saudável, evolui, né, para uma construção de família e vai tudo muito bem. Relação com os amigos, relação com o dinheiro, relações que normalmente aconteceriam ou questões que seriam naturais acontecerem de uma forma muito tranquila e elas parecem que começam a dar problema. Parece que está tudo bem e de repente as coisas desandam, aí isso começa a se tornar um ciclo. Então eu passo por esse ciclo, ok, melhora, eu começo a retomar, as coisas começam a melhorar e de repente desandam de novo em vários aspectos da vida. Então essas são questões inconscientes que estão lá no seu campo, que estão acontecendo e que tem alguma coisa ali dizendo que algo natural que normalmente anda junto não está podendo ou não deve ser integrado. Essa é a mensagem. E aí a gente precisa de fato olhar para isso e começar a pesquisar lá no inconsciente, porque isso é muito inconsciente, provavelmente estão nas memórias do inconsciente. Como eu já falei em outros vídeos, o nosso inconsciente ele está sendo comandado pelo nosso cérebro límbico. O nosso cérebro límbico é que comanda esse inconsciente, o subconsciente fica nesse cérebro límbico. E o cérebro límbico comanda o sistema fisiológico de 90% a 95%. Então ele tem uma influência muito grande. As nossas memórias inconscientes influenciam a nossa vida de uma maneira muito grande, né, com um impacto muito forte, porque só de 5% a 10% é monitorado e controlado pelo nosso córtex cerebral, que é o cérebro cognitivo. Então, a gente tem uma influência inconsciente muito grande do nosso sistema de crenças. E para esse cérebro límbico, é tudo como se fosse agora, não existe passado ou futuro, é tudo presente, é agora. Então, esse campo de memórias tem uma influência enorme. E muito provável, se isso está acontecendo na sua vida, ou se você conhece alguém que está passando por isso, o que está acontecendo? Provavelmente memórias inconscientes estão atuando. E a gente tem muitos tipos de memórias. E uma das que atuam com muita força nesse campo, que realmente interfere, são memórias genéticas que a gente vai trazendo, herdando dos nossos antepassados através da epigenética. Então o estudo da epigenética já demonstra o quanto a gente passa para os nossos descendentes memórias que não estão na base estrutural do DNA, mas são memórias criadas ao longo da vida e que são passadas, e a gente pode carregar isso com a gente e desenvolver ao longo da vida, dependendo de como a gente vai interagindo com o meio. Então, essas memórias têm bastante influência em situações, em questões como essas, em que as coisas naturalmente
deveriam acontecer, né? São forças que andam juntas, mas que por algum motivo elas não estão podendo ser integradas. Elas estão se dissociando, elas estão sendo separadas. E isso começa a desandar, causa várias questões de desandar a vida. E aí vale a gente explorar esse inconsciente com técnicas que podem ajudar bastante a explorar essas memórias genéticas. O Theta Healing é uma dessas técnicas, porque o Theta Healing realmente atua nessas memórias e explora esse inconsciente. E a constelação familiar é outra técnica que também vai explorar essa questão inconsciente de memórias genéticas. E a gente tem o recurso da cinesiologia, que é um teste muscular para a gente testar e ver o que tem de memória, ver se essas memórias estão vindo lá do inconsciente, são genéticas, né, nesse aspecto da epigenética que a gente carrega, e se essas memórias vão ter vínculo sistêmico. Quando a gente fala vínculo sistêmico, a gente está falando da constelação. Então, para saber qual é a melhor técnica, será que é através do Theta Healing, né, para ajudar? Será que é através da constelação? Então a gente vai entendendo isso através dos testes para poder ajudar. E aí melhorar essa questão que é da boca. Então por quê? Porque a boca traz, né? Então tá tendo os problemas, as cáries recorrentes, as fraturas nos dentes, né? Que o dente que quebra, problemas de canal, gengivite, a perda óssea. Então o que está acontecendo nessa boca? E que não melhora. Então, essas são questões que vão acontecendo, e aí eu cuido da boca, mas mesmo assim elas acontecem. Então, quando a gente vai lá no inconsciente, a gente consegue desbloquear memórias que estão influenciando, né, as emoções ruins associadas às memórias que estão influenciando, né, através do sistema de crenças inconsciente, influenciando esse dia a dia, a gente consegue mudar esse processo e trazer um caminho de cura. Então, é possível ajudar. Então a gente tem um caminho enorme para explorar, um campo enorme aí que a gente pode explorar para poder ajudar. E essas são técnicas que realmente têm ajudado as pessoas, e o mais importante é a gente conseguir reverter essas interferências na boca, para que aí passe a ser saudável, para que você consiga ter, né, uma qualidade de vida melhor, porque a boca ela influencia em vários aspectos, tanto da nutrição quanto dos relacionamentos, né, através da boca, do contato. A gente tem, então se a gente não tem uma boca saudável, dificilmente a gente vai ter uma relação saudável. Então isso é super importante, é uma questão pouco abordada, né? Não é comum, né? A gente não ouve muito falar sobre os dentes, sobre a boca, muito mais quando a gente está indo nos dentistas, né? Os dentistas têm bastante consciência sobre isso, falam muito sobre isso, mas não é uma questão muito abordada no dia a dia. Muitas vezes a gente não liga as questões de um dente com doenças, e isso tem uma conexão direta, é muito forte. Vamos pensar assim, ó, um problema na boca, uma infecção no dente, quando ela continua e não vai sendo cuidada, ela facilmente passa para a corrente circulatória, e aí vira uma infecção generalizada, algo muito sério, que a pessoa vai ser internada e de difícil recuperação. Então, para vocês verem a conexão dos dentes com o corpo, diretamente com o sistema circulatório, que tem a ver com quem? Com o coração, da medicina chinesa, que é a mente inconsciente, e que capta o que ela traduz. O coração da medicina chinesa, ele é comparado como um imperador, porque ele tem uma qualidade inata que é ler o propósito de vida e comunicar isso no sistema circulatório para todas as células, através, né, para comunicar o reino, o propósito de vida, e as células sabem por que elas estão trabalhando. Todo o organismo trabalha com propósito. Então olha só a relação que tem os dentes, né, com essa barreira direta, né? Então os dentes estão ligados diretamente com o sistema circulatório e com o coração, com a mente inconsciente. Olha só a relação e as proporções que isso pode trazer de vida. Então é muito importante a gente cuidar dessa boca em todos os aspectos, fisicamente, né, de toda a higiene que a gente pode ter, né, dos dentistas, por exemplo, na linha da ortopedia funcional, que trabalha a função da boca, mas também a gente precisa entender quando algo está sendo recorrente, não melhora, a gente já está cuidando, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente pode fazer, né, nesse emocional, o que a gente pode explorar lá, que pode ter alguma coisa influenciando e impedindo essa cura, essa melhora. Então, essas são terapias. Então, o Theta Healing, a constelação familiar,
são técnicas que podem ajudar bastante a explorar as memórias genéticas, não só as memórias genéticas, outros tipos de memórias também, mas eu estou falando das genéticas porque essa questão que eu trouxe aqui, dessas forças que normalmente andam juntas e que não estão podendo se integrar, estão sendo dissociadas por algum motivo, é uma questão muito inconsciente que normalmente tem vínculo, tem relação com memórias genéticas que vão vindo dos antepassados. Coisas que os antepassados passaram e que a gente pode carregar. E por isso eu estou falando com um pouco mais de ênfase nas memórias genéticas, falando em epigenética, nas memórias que a gente vai criando e passando para os descendentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria falar sobre esse aspecto hoje.